respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Terçou e nas terças a gente reúne aqui normalmente a dupla formada pelo Gasparim e pelo Pablo, mas o Gasparim tá abusando, né? Ele tirou férias, viajou para não sei aonde. Essas férias puxadas. Agora sabe onde que ele tá? Aonde? Alemanha. Mas, Senhor Está chique no de último. Deus. A gente tá brincando das melhores viagens para ele. Acho que Coisa boa, né? não, e a gente trabalha, Pablo, às vezes uma vida inteira e não se permite fazer uma visita técnica, Exato. uma formação profissional ou tirar um lazer. Então, parabéns a quem usufrui, né, os frutos do Exato. seu próprio trabalho. Parabéns ao Gasparim, sempre comprometido com a gente. Ele me avisa sempre antes, uma semana ele já me avisa. Eu Coisa acho, boa. eu acho tão sensacional isso, né? Porque ele É é um, assim que tem que ser. é um voluntário e uma pessoa correta, né? Sim, Muito sim, bacana isso a aí. postura do Ivanir Gasparim. Então, como ele tá lá viajando, depois ele vai contar as novidades pra gente, eu fico aqui, Pablo Carlotto. Já falei 2 vezes, pelo menos, Pablo, da tua capacidade enquanto profissional, né? Uma vida de mais de 3 décadas dedicada à docência e, portanto, passou pela tua linha de formação, pelo teu olhar de professor. Muitos jovens de Caxias do Sul tiveram na sua formação de vida, né, desde as bases, o Pablo. Então, o Pablo entende de juventude, não é qualquer pessoa. Caxias e arredores, porque o colégio que eu Verdade. trabalhei teve Farroupilha, Flores. Flores, até São Marcos. Até Aham. esses dias eu estive em Nova Roma do Sul e encontrei uma pessoa que disse que lembrava que foi aluna do São Carlos e tal, tudo, sabe? Então, é um envolvimento. Foram 28 anos de Colégio São Carlos, são 34 anos de professor, e só no São Carlos uma média de... Eu sempre tive uma média de 24 a 32 turmas, a depender do Uau! período. E o grande Uau! privilégio, Beverly, de ter os 28 anos no São Carlos, ter constantemente dado aula para alunos de 5º ao 3º ano. Certo? Então, aquele grande privilégio de ver eles crescer junto com eles. Começava com eles eram menores do que eu, e quando eles saíam já eram bem maiores do que eu. Muito legal isso. E por que a gente está explicando um pouquinho isso? Porque o assunto do programa de hoje tem a ver não só com a questão da juventude, né? Mas tem também a ver, Pablo, com as áreas para as quais você dedicou tua formação como professor, né? Eu vou falar sempre menos do que o Pablo tem, tá, gente? Sempre menos. Sempre menos. Mas, enfim, Bondade sua. sociologia, psicologia, filosofia, antropologia. Só para Eu acho parafrasear, assim que né? esses dias alguém até disse assim, Beverly, eu fiquei tão não tinha me dado a percepção disso. Alguém disse assim, Pablo, tu não tem doutorado, né? Eu disse, não. E aí ela disse assim, mas todo esse tempo teu de coordenando o movimento dos leigos missionários calabrinianos em diferentes países, organizando assembleias internacionais em 4 idiomas, fazendo eventos aqui, acompanhando eventos acolá em outros países e tal, isso te dá uma experiência, te dá uma visão diferenciada das coisas. Eu concordo com o aspecto assim, Bebe, de que o meu envolvimento com a educação, ela se enriqueceu e enriqueceu todo o meu trabalho também com a questão do próprio movimento. Hoje as pessoas dizem assim, o Pablo é dos protocolos, o Pablo é dos relatórios, o Pablo é dos projetos, o Pablo quer as coisas corretas e tudo, porque tinha uma pessoa que fazia os relatórios muito sintético, muito breve, muito supondo que o leitor vai entender tudo, quando na verdade hoje em dia não, hoje em dia você tem que colocar os detalhes, tem que colocar os detalhes, tem que colocar as referências, ao colocar o nome da pessoa tem que colocar sobrenome, e como é um relatório que depois vai passar para várias outras culturas, coloca o país da onde é a pessoa e tal, porque ninguém tem o dever de ler ali, ó, quem é João no meio da história, quem é o fulano no meio da história, se não tiver um numa sobrenome, época, alguma Pablo, referência. em que os apelidos ganharam notoriedade, né? Exato. Então as pessoas às vezes se apresentam assim, eu sou a Lili, o Jojó, o Periquito, sei lá. Tudo bem que as pessoas têm os seus apelidos e talvez sejam conhecidas por essa forma, né? Sem eu por muito problema. tempo fui Pablo São Carlos. Pois é, mas aí é que tá. Sim, né? Numa condição formal, numa condição... essas são as questões que a gente foi se perdendo, né? Exato.
Você até Exato. pode usar, mas antes vem nome, sobrenome, endereço, CPF. Depois você usa, né? Porque senão também perde a credibilidade, né, Pablo? Sim, sim, eu acho que a gente contribui bem mais para a história quando a gente coloca os detalhes, coloca os Deveria ser uma elementos regra básicas, básica do sabe? aprendizado, né? Não, mas Sabe? infelizmente não é. Faz parte do processo. Vamos então à informação em questão e o tema do programa de hoje, né? Saiu um estudo, a gente tem saído vários resultados assim interessantes para a gente olhar como fenômeno do nosso tempo, né? Um deles mostrou, Pablo, agora que a geração Z trocou o álcool pelo antidepressivo. E aí tem uma série de dados que vem chegando em razão disso, que é algo assim impressionante, né? Melhorou em algumas coisas, por exemplo, a geração saúde, é a geração que busca saúde, mas ao mesmo tempo é a geração que não consegue a saúde mental. Então é uma troca da saúde física pela questão da saúde mental. E vem ansiedade, quadros de ansiedade, quadros de depressão, de bipolaridade. Não que talvez não existiam antes, mas não como uma marca de um tempo. É aí que está a diferença. Marca de um tempo. Eu creio que há uma visibilidade maior hoje, há também um desvelar no sentido que pessoas que se envolvem nesses quadros acabam também revelando o que estão passando através de feeds, através de reels, através de pequenos vídeos que aparecem por ali. Que são também um grande desafio, um elemento fenomenológico para a gente entender isso e que faz parte da complexidade do que nós estamos vivendo hoje, Beber. Tu falava ali, né, de álcool que chega à questão do medicamento depressivo, mas há um intermeio ali que alguns escritores falam sobre o abuso de suplementos energéticos. Aquele jovem, aquela pessoa que está entrando no mercado de trabalho ou já está na faculdade, coisa assim, e que sai da balada, dorme muito pouco e para conseguir colocar o corpo em dia, né, ou com uma certa bateria para poder trabalhar, em vez de tomar um café, em vez de fazer um lanche, não, vai lá e toma um energético, passa a rua, vai para o estacionamento, pega o carro e tomando energético e tal, e dá-lhe suplemento porque não se alimentou bem, e aí vem aquele monte de aporte que hoje nós temos nas redes sociais, de uma divulgação muito grande de suplemento. Tome isso se sentir aquilo, tome aquilo lá se sentir isso e tal, tudo quando na verdade se tivesse boas horas de sono e também uma alimentação equilibrada, já ajudaria bastante, senão deixaria de lado a questão dos suplementos. Eu já falei aqui no programa muitas vezes, hoje os mercados não vendem alimentos, os mercados vendem produto. Produto. Eu vou no mercado comprar o que comer. Tu vai encontrar um número bastante significativo de produtos para você mascarar a fome. A É os escola não é mais um ambiente de sintomas. aprendizado. A escola tem clientes. Exato. É marca do nosso É tempo. mais, se tu for, vai para as corporações, vai para o escritório, não é mais o funcionário o empregado, agora é o colaborador. Então, Você é seu CEO, né? exato, é você o administrador de ti mesmo, porque você também vai ter o ônus daquilo que você não conseguiu. Não é o ambiente que não te ajudou, não é o lugar que não te proporcionou, não. É você porque você é gestor de ti mesmo e se você não atingiu as metas, o problema é teu. Só que Não sem participação de lucro. sem participação de lucro, não tem a participação de lucro logo ali. Mas eu vejo assim que hoje nós temos a cultura do engajamento, Beverly. Somos forçados ao engajamento, porque você tem que assistir o vídeo, você tem que comentar, você tem que compartilhar, porque você tem que, certo? E você tem que fazer de tudo para encontrar um dia que a conjunção dos planetas estarão tão alinhados. Olha o vocabulário que está usando, porque é o vocabulário que se fala por ali, que você vai viralizar com o vídeo e você vai romper e de repente você vai ter 1 zilhão de seguidores, certo? E você então vai passar aquela casta dos monetizados. Que aí mas nesse tempo todo aí de engajamento, Beverly, tem o esgotamento. Olha, chega até, né, soar parecido, rimar ali, entende? Esgotamentos. Nós, quando nos colocamos como seres para o engajamento, para ficar
conectado o tempo todo, um vídeo chama outro vídeo, que chama outro vídeo, só vou ver mais um, de repente já são mais 10, tu olha pro relógio, já se foi, aí o sono também já se foi, aí tu olha mais um pouquinho para ver se o sono chega, e se foi o tempo do descanso. Aí vem a questão do esgotamento. O esgotamento daí ele vai aparecer de N formas, certo? Um peso na consciência porque não dormi mais, um peso na consciência, porque daí vem um vazio, daí vem questionamento e tal, tudo que a nossa mente ela é infinitamente incrível, mas se você não coloca ela numa dinâmica de respeito à questão biológica, química e etc e tal do teu organismo, a mente ela pode se tornar a tua grande inimiga, fazendo você alimentar ideias toscas, pensamentos obtusos, ou no máximo, você passar ali uma semana, 2 ou 3, ou uma vida toda com uma porcaria de uma ideia que você não sabe da onde surgiu, mas você abraçou como se fosse a ideia salvadora do mundo e você passa a se exigir dentro daquilo e exigir que o mundo todo seja desse jeito. Então veja bem, Beverly, hoje nós temos o jovem, a geração Z, que nós estávamos falando ali, também com uma outra nuance, né, das gerações que estão ali. Não falávamos alguns programas atrás sobre a questão da inteligência? Certo? Por quê? Porque hoje nós temos, aparentemente, jovens muito mais bonitos, muito mais estimulados, muito mais com acessos a muitas coisas, mas ninguém está ali junto com eles. Olha, vamos caminhar por aqui, vamos focar nisso aqui, vamos fazer isso aqui. Quais são os seus objetivos? Quais são os teus sonhos? O que você quer de fato para a tua vida? Sem olhar no celular, sem dizer, ok, Google, quais são as minhas perspectivas de futuro? Certo? Vocês viram que esses dias, daquelas modinhas, aquelas ondinhas da inteligência artificial, tinha uma lá assim, ó, inteligência artificial, com os dados que tem na internet, faz uma imagem de mim, faz né, Sim. uma composição de imagens sobre a minha pessoa. É como se a inteligência artificial fosse algo mágico, algo maravilhoso, tipo uma cartomante ou tipo qualquer outra coisa que vai descobrir sobre o teu futuro. Não, ela vai pegar todos os dados que você já colocou lá, tua foto, tua profissão, teus lugares que você já visitou, os livros que você já leu, os vídeos que você gosta, os shows que você visita. Eu acho assustador, É Pablo, incrível a isso. gente achar que a inteligência artificial ou a internet sabe mais da gente do que a gente. Para mim, isso já é muito E assustador. do mundo, Sim. né? Não, do mundo até me cai, eu consigo entender. A gente não conhece, sei lá, eu não viajei para algum lugar, eu posso imaginar alguém, mas de mim mesmo é algo assim, para mim é um indicador assim de onde chegamos, é o o fundo do poço. Gente, eu vou trazer aqui o que é a geração Z, porque nem todo mundo sabe, né? Então, Sim. geração Z ou Centennials, como também podem ser chamados, são aqueles nascidos entre 95 e 2010, né? Também tem variações que se estendem entre 2012 e 2015, mais ou menos esse período aí, né? Em 2026, isso significa que a geração Z tem idades que variam entre 16 e 31 anos de idade. Por causa dessas variações que são aceitas aqui. Mas bota ali que são pessoas com 16 a 25. Vamos colocar essa juventude aí. Nem vou tão longe. Vamos usar aqui o termo mais recente, que são aqueles grupos ali de 2012 a 2015. Seriam pessoas de 16 a 25 anos de idade, mais ou menos. Os jovens. Literalmente os jovens. Literalmente Esses jovens são essas pessoas que a pesquisa mostrou que trocaram o álcool. Ou seja, que pessoas que, sei lá, hoje têm 40, 50 anos de idade, bota 40, uma média de 39, 40 anos de idade, faziam quando tinham 16. O sonho era sair para uma balada e tomar uma biritinha, né? Não necessariamente para fazer um porre, né? Mas o ápice era um porre, eu lembro. Pra se soltar. Isso, aquela festinha Pra da criar garagem. coragem. Isso, pra chamar a menina, pra chamar o rapaz, né? Pra dar umas risadas e pronto. E eu vou te dizer, Pablo, eu tenho mais de 50 anos hoje, né? E eu lembro de ter tomado um porre na minha vida, em casa.
Por quê? Porque era a coisa da A curiosidade. segurança do lar. Isso, era aquela coisa assim uma curiosidade, né. Essa era a geração, fundamentada no trabalho, fundamentada em construir um patrimônio, em fazer formação e depois ter família. Ninguém discutia. Pessoas que hoje têm 39 e mais, nós não discutimos assim: "Ah, eu vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, vou ter" não, ninguém discutia. A gente sabia que isso era uma E regra. tinha um roteiro ali, É. tinha uma Isso, cartilha a ser pronto. seguida. O que que a geração que hoje, né, a Z, que é depois da X, que somos nós, o que que aconteceu com eles? Eles tiveram uma certa estabilidade financeira garantida pelos pais, isso não é uma opinião, isso aqui são fatos, né, e que permitiu que eles estudassem um pouco mais, e aí fenômenos surgidos dessa condição financeira, dessa estabilidade financeira. Para eles foi dado a possibilidade de ficar mais tempo em casa, de estudar sem precisar necessariamente trabalhar, isso não é para todo mundo, mas de uma forma geral, de estudar sem precisar trabalhar, ou seja, aquelas dificuldades que a geração anterior financeira tinha, eles não tiveram e por isso eles ficaram ansiosos, porque eles não sabiam o que fazer com o tempo livre. A verdade é essa, aí surgiu o neném, né, que nem trabalha, nem estuda, surgiu aquela pessoa que casou, separou, voltou para casa O dos floco pais. de neve. Isso aí, essas pessoas. E também parece que eles foram poupados de trabalhos, mas não, a eles foi dado uma condição que gerou essa incapacidade de lidar com a frustração, que são fenômenos que a gente tem falado muito. Deixa eu só terminar o raciocínio, Pablo, porque é importante. Nesse contexto, eles puderam também cuidar mais da alimentação, cuidar mais da saúde, cuidar mais da aparência, porque junto com a internet, Pablo, veio também a época da gente cuidar da imagem, a selfie, a plástica no Os nariz, os filtros. filtros, e essa questão de você ter que ser bonito. Você não pode só existir, você tem que ser bonito. A tua aparência, o teu aparecer ser é mais importante do que o ser. Essa é a Bonito e geração. estiloso. Isso mesmo. E aí agora eu quero trazer um elemento, Pablo, que eu vou jogar bomba no Pablo. Oh, meu Eu Deus. estive conversando com um Vão me grupo de defender. de jovens na média de, 18 a 22 anos de idade. Mais do que uma quantidade, assim, de uns 6 jovens, né. Todos nessa categoria que eu te falei, que não precisaram necessariamente trabalhar, que não necessariamente são ricos, mas são pessoas que puderam estudar mais tempo ou ainda estão estudando, e eles são unânimes em dizer que eles precisam ir para academia, porque se eles não estiverem com o shape em dia, eles não são gente nas tribos deles. Se não tiver, sabe, para os homens, braço, tórax, peito, para as meninas, cinturinha fina, um peso ideal, eles não são reconhecidos como gente. Joguei a primeira bomba. Segunda bomba, essas pessoas, muitos deles fazem cursos bem importantes, ou seja, estão se formando para fazer concurso público para promotoria, Polícia Federal, para juizado ou para medicina. Esse era o grupo. E todos eles dizem: eu não posso beber álcool porque estraga o shape. O álcool estraga o shape. E aí o que que eles fazem quando eles vão pra balada? Eles usam as drogas da diversão, LST, aquelas pílulas todas que a gente já ouviu falar em algum momento da vida, que é exatamente para ficar soltinho que eles fazem isso, mas é para não estragar o shape. Uhum. E aí eu te pergunto, Pablo, que fenômeno esse, por exemplo, que fenômeno é esse que o corpo tem que estar tão em dia que a mente fica deteriorada? Foi a troca do produto que mexia com o rim, com o fígado, para o produto que mexe direto com o cérebro, certo? Mexe direto com o cérebro. Então veja bem, Bev, nós temos aí desde lá dos anos 80, final dos anos 80, 90, e eu diria assim que o grande marco nosso, cultural brasileiro, pop, é um programa de um canal de televisão que se chamava Malhação, e que colocou quase 20 anos ou mais para nós a vida dos jovens, dos adolescentes dentro de uma academia, dentro de um espaço acadêmico. Muito embora depois, com o tempo, foi colocando meio que uma escola junto, meio que teatro junto, mas é um pouco o cenário brasileiro de que o jovem, e eu diria aí até os 35, 40, hoje tem gente com mais idade dentro dessa dinâmica, entende, Bev? De que você tem que estar com o teu corpo trincando, como eles dizem, trincando, tá? A barriguinha assim com os gominhos, Se não sabe? tiver gominho, Sabe? nem barriga é. Não é Nada, é barriga, assim, é ó, pança, né, não já é importa pança. se a pessoa tem cérebro ou se tem um gingado legal na hora do vamos ver, entende? O que importa é que aquilo ali esteja, sabe, trincando e tal tudo.
como vai chegar isso, quais os recursos que você vai O utilizar para preço a ser isso. pago. Isso, entende? Se tu vai fazer uma academia na madrugada, se tu vai fazer na hora que deveria almoçar, se você vai fazer, não importa. E depois também as grandes tentações de também no espaço de academia consumir de suplementos, etc., injetáveis e etc., para conseguir esse bendito corpo que é o padrão e tal. É algo que vem lá desde uma mistura de narcisismo com hedonismo, com uma série de coisas, sabe, que é o culto ao corpo. Então muitos jovens também se decepcionam, Bebe. Por quê? Porque eu fui atrás disso, eu priorizei isso, mas depois do primeiro contato com o cara trincando ou com a moça, né, no shape e tal, tudo, percebeu de que o contato físico, pele a pele, tinha, Não sustenta. tinha cheiros e odores que, por causa do consumo elevado disso, daquilo, exala-se, entende? Não tem a pessoa que trabalha só musculatura, ela vai perder aquela questão de dar um abraço aconchegante, de Ser uma boa na companhia, hora às do vezes, né? enrosco, entende? Desculpe os Uhum. termos, não tem aquilo que o corpo quer e necessita, entende? Porque não é só um ato sexual, é uma dança que envolve o físico, mas também o emocional e uma série de coisas e tal. Então, veja bem assim, Bev, o que me preocupa e me ocupa muito a pensar é de que é uma cultura que fica na superfície. Entende? Por isso que também uma geração que fica um mês, 2 meses, depois o quê? Aí confluem na mente desses seres, entende? E que não é só dessa idade. A ideia é de que o outro se transou comigo, agora vai ter que transar pro resto da vida. É meu. É meu território. E não pode ser, sabe? E advém também aí nuances daquilo que nós estamos vivendo hoje. A quantia de agressões que tem de homens para com mulheres e de mulheres para com homens. Por quê? Porque você faz uma idealização tão grande, certo? E quando você eventualmente consegue, você acha que a partir de agora é para sempre meu. Certo? Uhum. Então a gente vê situações que se você for analisar sob o ponto de vista qualquer um, da psicologia, do que for, da psiquiatria, da fenomenologia, da sociologia, não se explica aonde vem um certo entendimento. É de que na geração que nós estamos vivendo hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, dentro de qualquer caso, do mínimo ao máximo caso, há uma complexidade tão grande de elementos, entende? Que um simples caso, qualquer, deve, hoje, para um tribunal qualquer avaliar, para um tribunal qualquer ponderar, ou para um pesquisador qualquer teorizar numa tese de doutorado, é, eu diria assim que é uma ação quase impossível, de tantos elementos que cruzam ali. Esses dias alguém disse assim, por que cresceu o número de homens matando mulheres, torturando mulheres e matando mulheres? Eu disse assim, é um país que hoje, Bever, hoje, nós temos mais de 500 mil igrejas no Brasil, entende? E quantas universidades? E quantas academias que eu falo no sentido acadêmico, no sentido de estudo, certo? Veja bem, hoje as igrejas do nosso país reforçam que a mulher tem que ser submissa ao homem, que a mulher tem que ficar em casa. Há movimentos que levam homens para topos de montanhas dizendo isso. Você é o macho da casa, você é o macho alfa da casa, o alfa da casa. Você tem que colocar a mulher no devido lugar, certo? E a gente acha de que tudo é de forma isolada. Não, é de uma complexidade muito grande. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, um político ousou dizer de que a Lei Maria da Penha é uma farsa porque a mulher nem sequer foi agredida. Como assim? Se tem prova, se tem tudo catalogado e reincidência também do próprio fato. Veja bem, as pessoas aí no alto do o meu corpo, o meu mundo, quem chegar no meu corpo a partir de agora passa a ser meu território. E a partir daí, a vida da pessoa será aniquilada caso não sirva aos meus instintos, aos meus desejos, certo?
Pablo, eu vou te pedir licença um pouquinho para a gente dar uma paradinha no raciocínio, são 11h35. Eu preciso fazer um intervalo. Já tenho participações de ouvintes aqui, segurem um pouquinho. Só vou atualizar aqui bem rapidinho o intervalo. A gente volta na sequência e contamos com a sua presença aqui no programa. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 22 graus. Ministério da Cultura apresenta Espaço Cultural na 15ª FECO-UFA e 5ª Festa do Moranguinho, de 20 de fevereiro a 1º de março, em Otávio Rocha, Flores da Cunha. Apresentações culturais, shows e espetáculos de música, dança, teatro e canto coral. Entrada gratuita. Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apoio, Município de Flores da Cunha. Patrocínio, Fante, CSG, Dalemole e Vinícola Gaglioto. Realização, Associação dos Amigos de Otávio Rocha e Ministério da Cultura. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos, alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h40, de volta. Este é o programa Temática. Dentro do Temática, Tá na Pauta, e o assunto tem a ver com a questão, né, da juventude. Um estudo mostrou que a geração Z trocou o álcool por antidepressivos, né? A geração mais saudável do corpo é também a mais doente de conexões. Neste ínterim, Pablo, o Álvaro dos Reis, ele disse algo que é bem interessante. O seguinte, olha, nós estamos falando sobre o jovem que hoje trocou o álcool pelo antidepressivo, ansiolítico. E ele diz, gente, eu tenho visto uma outra realidade. Onde ele mora, bem na frente da casa dele, tem uma casa noturna, né, que funciona a partir de quinta-feira à noite. Então é quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo. E eles entram e saem com os copos, garrafas, latas na mão, depois saem alcoolizados, dirigindo e ainda deixam tudo jogado no chão. O que o Álvaro traz é uma outra ponta esse mesmo estudo, gente, já mostrou várias repercussões. Tem um grupo da geração Z que não bebe, né, mas toma antidepressivo, usam drogas sociais, que eles chamam, né, que são as drogas para as festas, é só no dia da festa. E cuidam do corpo, que era o que nós estávamos falando. Sim. E na outra ponta, que é bem menor, viu, Álvaro? O estudo mostrou que é bem menor, um grupo de jovens que bebe, mas aí eles não bebem como a geração anterior bebia. Eles bebem de cair. Eles bebem... Aí é de rolar. De vomitar. De vomitar. Então, não tem mais o meio termo, Álvaro. Então, tu estás vendo essa outra ponta, que não é mais a maioria. A maioria agora é a geração saúde, que quer o corpo, né, e que trocou o álcool pelo antidepressivo. Esse que o Álvaro está falando talvez sejam ainda aqueles que fazem o aquece. Se Nossa, encontram com os sim, amiguinhos, em com os casa, amigos na em casa de casa, no posto de ou no posto de gasolina. gasolina, né, conveniência. Vocês viram que diminuiu bastante a tal da conveniência, né? Dos postos Sim. que se reuniam um bocado de gente há um tempo verdade. atrás e que faziam um aquece ali, desculpe a expressão, enchiam os tubos primeiro, né? Entende? E já iam pra festa. Já iam pra Agora, o que eu festa. fiquei sabendo, Pablo, é que eles nas filas das entradas das casas noturnas, eles já chegam bem Já. antes, ficam na fila, tanto é que vocês podem Com observar. litrão na mão, com Isso. litrão na mão. Às vezes escondido, né? Sim. Mas no entorno de algumas casas noturnas tem vários pubs, bares que exato. se estabeleceram justamente por este hábito, Por né? conta dessa estratégia. Isso mesmo. por conta Deixa eu disso. trazer aqui algumas outras informações. Nessa mesma pesquisa saiu, né, que os jovens da geração Z, eles estão bebendo menos, estão fumando menos, embora tenha a turma do vape, Exato. mas estão fumando menos do que a geração anterior. O que já é um problema para a indústria, sabia disso? Eu li Já é uma um matéria problema. dizendo assim, ó, que a indústria do álcool está preocupada Aham. porque não estão mais consumindo. Tem até aquele caso, desculpe, recordava que como Imagina. estamos no assunto, né? Não sei em qual lugar que foi, que criaram uma casa noturna só para mulheres. E aí as mulheres foram, né, na inauguração, foram e tal, tudo, e o dono fechou na sequência porque nenhuma delas consumiu álcool. Nenhuma bebeu. E a ideia dele era vender bastante álcool. Não, ninguém bebe. Essa geração também se exercita mais e dorme melhor, de uma forma geral. Ou seja, é a geração da disciplina. Eles se disciplinaram para isso. Dormem sob remédio, né? Porém... Que não é com qualidade. Não né? é A com gente qualidade, sabe né? Enquanto o álcool caiu, a solidão disparou. Olha o dado. Hoje, 1 em cada 5 jovens relata que não tem amigo próximo. Então, eles nunca estiveram tão sozinhos e ao mesmo tempo em que estão conectados. Ou seja, estão conectados em todos os dispositivos, mas estão sozinhos. A mesma pesquisa mostrou que um em cada 5 jovens não tem amigos próximos. Isso é um fato. O Pablo acho que já viu esse fenômeno, né? A gente já viu esse fenômeno, a gente já meio que conversou também sobre isso, Bever. E a gente vê aí em posts, a gente vê em vídeos também por ali e tal, tudo, o jovem, digamos assim, sem esses vínculos daquilo que nós tínhamos como em outras gerações. Você tem um par de amigos, 5 amigos, 10 amigos, mas desses você vai ter 1 ou 2 que você vai ser mais próximo, que você vai toda hora se encontrar com mais Deixa eu só frequência lembrar bem e tal, rapidinho, tudo. Pablo. Segura aí teu raciocínio, bem rapidinho. Eu lembro que na minha época de jovem, a gente costumava usar um bordão que é o seguinte: amigo é, né? Quem é um amigo? O amigo é aquele que quando você tá brigando com alguém, ele não quer nem saber o que ele chega dando voadeira. Já vai. Esse era
virou amigo. Quem pode dizer que tem um amigo desse hoje? Hoje é bem muito, muito complicado. Eu ouço por ali as pessoas dizendo eu tenho saudades do tempo de, certo? Quando se refere a esse assunto dos amigos de para um café, para sair, para do nada, assim, entende? E não sei, parece que lá não é saudosismo, mas é um dado, né, Bever? Houve um tempo que a gente chegava e dizia para os amigos, vamos ali. Vamos? Agora, e vamos, e deu, vamos. já vamos, né? Só se for agora. Partiu e tal, tudo. Hoje em dia, meu Deus do céu, você tem que fazer uma agenda, você tem que ficar combinando e você tem que estar ouvindo ainda aquelas expressões que eu acho o fim do mundo. Vamos combinando, vamos se falando. Uma hora dessa a gente sai para tomar café e a gente fica lá naquelas promessas eternas de café que eu temo que na entrada do céu já tem uma fila daqueles que prometeram café para os amigos e não cumpriram e tá lá esperando. Volta, vai lá, paga o café pro teu amigo, depois tu entra. Senão, não. Porque é uma vida cheia de promessas também nesse sentido, certo? Nem vou falar muito, porque eu tenho amigos que são assim, depois vão me chamar, vão dizer, Paulo, vai ser hoje, porque eu quero pagar. Hoje o Paulo vai receber 1000 convites para os cafés, né? Mas veja bem... E um grupo de jovens também, Pablo, isso eu posso te dizer, eu tenho uma filha de 19 anos, então convivo com alguns jovens, um sobrinho de 24, muitos jovens que, você falou, né, da parceria, vamos em tal lugar, ninguém queria saber onde, quando, vamos, todo mundo ia, não tinha essa discussão. Os jovens dessa forma, a geração Z, eles só vão se eles forem onde eles querem, é um egoísmo. Não, tem que ir onde eu quero, não tem essa digamos assim, flexibilidade para ir onde os outros querem, o grupo quer. Ou então esse outro ponto que o Álvaro falou, daí é a bebedeira, né? É a bebedeira. Essa questão, por exemplo, da bebedeira, hoje nós, em Caxias do Sul, nós temos alguns pontos que se vê ainda fortemente essa questão da bebedeira. Não faz muito, a gente teve até a morte de um jovem nesse contexto. Mas se nós olharmos a grosso e tal, tudo diminuiu bastante, com certeza. Mas eu fico preocupado, porque assim, ó, se diminuiu os pontos de lugares de consumo de droga, e isso é certo, aumentou o ponto de venda de droga. De remédios. De drogas de todas as formas, lícitas e ilícitas. Porque tem muitos jovens também que se valem das drogas lícitas, que são os remédios, para fazer combinados, para fazer etc e tal, tudo. E aí, aonde bate isso? Aonde bate isso? E que preço geracional, que preço social pagaremos quando uma geração passa a ter uma marca dessas. Olha, tem um recadinho bem interessante aqui. A ouvinte pediu para eu suprimir o nome dela, então, por respeito aqui, mas é uma ouvinte tradicional aqui do programa. Ela disse que tem um neto, tá? Que tem, na média agora de 19 anos também. E esse neto comentou que na turma em que ele estudava, antes de concluir o ensino médio, ele era o único que não tomava remédio para doença mental. Era o único, de uma turma de 28 alunos, de uma escola particular aqui de Caxias do Sul. Ela mencionou o nome, mas não precisa mencionar. De uma escola particular aqui de Caxias do Sul, de 28 alunos, ele era o único que não tomava remédio, nenhum tipo de remédio para doença. Todos tinham ou TDA, ou hiperatividade, ou TEA, ou bipolaridade, ou depressão, ou ansiedade, ou problemas com sono. E esse dado fecha muito com a geração, entendeu? Porque é os anos 90 que são marcados por essa postura social de medicar jovens, medicar crianças. Eu me lembro de uma ocasião que estava dando aula para um 5º ano e um aluno daqueles que sentam bem na frente do professor, que daí entre o conteúdo e as atividades, os alunos interagem mais com o professor. Aí o menino perguntou para mim, professor, quais remédios tu tomas? E eu olhei, sem naquele momento se dar por conta do que estava acontecendo, eu disse, eu não tomo nenhum remédio. Aí eu vi que ele ficou ali com 1001 interrogaçõezinhas na testa dele e tal. Aí dali um pouquinho eu perguntei, mas por que isso? Porque eu desde os 4 anos eu tomo um monte de remédios. Mas eu disse, mas tu tem alguma doença? Tu é doente, tem algum, né, e tal? Eu disse, não, mas eu, cada vez que vou no fulano, no Beltrano, né,
e tal, tudo me dão remédio e a mãe diz que eu tenho que tomar, porque eu corro demais, porque eu me agito demais, porque eu falo demais, porque eu pulo demais, porque não sei o quê e tal. E aquilo criou um impacto tão grande em mim, sabe, Beverly? E quando tu falou isso, me veio à mente, porque eu também, entre os meus amigos da minha idade, mais ou menos assim, eu me vejo como um dos poucos, ou talvez o único, que não tomo remédio para dormir, não tomo remédio para acordar, não tomo remédio diabetes, graças a Deus não tenho, não tomo hipertensão, tem muita gente que toma por causa de hipertensão e tal. Esses dias, Pablo, segura um pouquinho, eu conversei com uma pessoa num velório. E aí a pessoa me disse o seguinte, bah, eu não vou conseguir chorar. E eu fiquei pensando, mas o que será que essa pessoa quis dizer, né? Aí eu perguntei, mas por que tu não vai conseguir chorar, né? E aí a pessoa me disse, não, é porque eu tomo um remédio pra doença mental, nem me recordo se era depressão, ansiedade, não sei o quê. E um dos efeitos colaterais é que tu pode querer chorar, mas tu não consegue, o remédio não te deixa chorar. Magari. E aí a pessoa queria chorar. Queria chorar, Aí mas então não é remédio só pra acordar, pra veja, dormir, é sim. remédio pra chorar, pra rir. Hoje tem... É uma... E não fazendo uma apologia que quem precise tome remédio. Exato, exato. Veja bem, uma bênção, eu diria, para que você tenha hoje remédio para qualquer... Mas é uma hipermedicalização, a verdade é Exato. essa, né? Mas no momento que você tem livre acesso e que você não é orientado, que você não é... Então, veja bem, se um jovem, se uma criança, desde pequeno, tem acesso a medicamentos, se torna meio que um caminho natural, meio que dizendo assim, eu já nasci no meio desse contexto, eu faço parte já desse contexto. É diferente de nós, porque nós andamos de pé descalço, nós tivemos eu digo que é uma experiência, ter um bichinho de pé entre uma unha e outra e tal, tudo. Veja bem, mas é a geração que chega e tem ali, não tem mais o livro, tem a tela. E a gente vai dizer, não, essa geração não lê mais, mas a geração do livro somos nós, entende? A geração do perder tempo com os amigos, de atravessar às vezes madrugada sentado no fio da calçada ou em algum lugar com os amigos, hoje em dia não tem a enciclopédia e tem a apostila. Exato, sabe? No passado você ia dormir na casa do amiguinho, na casa do primo, hoje é um risco fazer isso. Corre esse risco de se fazer... Veja que há uma mudança bastante significativa. O que me faz pensar e me preocupa, é se essa geração, e aqui já está chegando, ela vai ser estimulada, de fato, a atingir o seu potencial humano. O seu potencial humano. Sabe por quê, Beverly? Eu tenho verificado que as pessoas, por mais que tenham casa, moradia, dinheiro, viagens, etc e tal, tudo... às vezes não está sendo estimulado corretamente para, de fato, colocar o seu grande potencial humano a serviço de si mesmo, a serviço dos outros, a serviço da sociedade e tal. Talvez os vazios existenciais, talvez os desajustes que estão por ali, talvez as frustrações que estão ali, estão numa outra ordem, a ordem de ter tudo e mesmo assim se sentir incapaz. Certo? Insuficiente. É insuficiente, sabe? Você falava ali sobre as profissões. Tem profissões hoje no setor público e também no setor privado que dão um retorno financeiro muito grande, mas não adianta você aspirar a isso se você não trabalhou as habilidades e competência a seu tempo para chegar a ser um bom candidato para isso. Uma coisa que tem me chamado bastante atenção, Pablo, é que essa geração Z, em função desses fenômenos que nós estamos falando aqui, de hipermedicalizados, de trocar uma coisa que era ruim, que era o álcool, né, pelo antidepressivo, pelo remédio, né, remédio para tudo, literalmente é isso, essa busca o tempo inteiro de disciplina pelo corpo, mas a mente estragada, a mente com problemas, a mente muito instável, faz a gente lembrar que a gente muito possivelmente vai ter problemas cognitivos, a gente já está vendo isso, quem já não se deparou. Temos pessoas, não estamos falando que não há pessoas mais velhas na mesma condição. O que nós estamos falando é de comprometimento de toda uma geração nova que vive sob esse fenômeno, que você pergunta e a resposta é periquito. As pessoas não conseguem mais conectar. Isso, concatenar, porque Exato. É um pensamento fundamentado em respostas prontas, em discurso pronto, e uma das expressões é essa, eu não sei sobre mim, então eu pergunto para a inteligência artificial, eu posso saber sobre as coisas da apostila, né?
mas eu não consigo saber sobre mim mesmo. Então, aí mora algo que é preocupante. Não quer dizer que não é bom saber as coisas externas, mas quando a gente só sabe as externas e não sabe, desconhece totalmente as internas, cadê a bússola, Pablo? Para o novo tempo. Cadê a bússola? É a geração do aham o quê? Então, é sim, é não, vamos ver, aham. Vai fazer aham, não vai fazer aham. E não fazem. E fica naquilo, sabe? Dá uma agonia, Uhum. dá uma agonia, e eu tenho quase certeza que hoje o mundo acadêmico, Bever, o mundo acadêmico, o mundo, digamos assim, do RH, vamos dizer, empresa, seja de escritório, seja o que for, quando vai dialogar, quando vai conversar com. E não é só a questão de idade, é uma geração toda, todos hoje são chamados a viver essas nuances todas do que estão acontecendo ali, sabe? Talvez eu vou, mas não vou, o sim pode ser um não, e o não pode ser um sim. Uma época de muita indecisão. A gente tá É. chegando na retinha final aqui, Pablo. A Paty Tomazini, ela fez uma brincadeira. Oi, Pablo! Eu também não tomo remédios. E ela brincou. Oba! Hoje eu não sou mais um casal. Ela quis dizer que a vida de casamento também gera necessidade de tomar remédio para tudo, né? Sim, os conflitos das relações, não é só na juventude, né? Que aí seria uma outra pauta, né, Paty? A gente realmente tá precisando, inclusive, de remédio para lidar com outras pessoas. É outro fenômeno do nosso tempo, Paty. Eu concordo em grau, número e gênero. Lá na live, Pablo, tem uma série de pessoas conosco aqui. A Leia, mora no Rio de Janeiro, mandando um alôzinho pra gente. O Lídio Troian. O Orlando Posser também tá acompanhando o programa pela live. Já dizer que essa live fica armazenada lá no Facebook. Eu tô gravando esse programa também com imagens e assim que termina vai lá pro youtube.com/Rede Tua Rádio. Pra fechar, Pablo. Olha, para fechar... Temos muitas perguntas e poucas respostas, né? Respostas, e podíamos fazer um zilhão de fechamentos, mas um deles é assim, ó, todo e qualquer estudo é para que a gente possa desvelar a nossa mente, e não é para dizer, não, então agora é assim, e tá fechado o caso, e tá carimbado, tá selado, tá, entende, rotulado. Não podemos agir assim. Que bom que existem estudos, que venham mais estudos e tal, tudo, e que a gente possa, a partir disso, encontrar caminhos, meios para se trabalhar de forma diferente. Então, eu deixaria como um desafio. Se você não é da geração Z, ou você é da geração Z, se aproxime de alguém da Z e dialoga, perca aquele tempo do olhar, da escuta e tal. Papa Francisco deixou um grande desafio para a gente, que é a questão da cultura do encontro. Nós precisamos nos reinventar na cultura do encontro. Nós só seremos humanos de fato quando nos habilitarmos a encontrar-se com o outro. De minha feita, eu também quero deixar aqui uma observação final deste programa. Se você tem jovens próximos de você, seja no teu colega de trabalho, seja alguém da tua família, seja teus filhos, sejam afilhados, pessoas jovens perto de você, você perceba esse comportamento, né, do ter que estar trincado, ter que estar na academia. Às vezes, Pablo, precisa de alguém adulto ou de uma geração anterior que descolhe essa pessoa, sabe? Tire essa pessoa desse lugar. Como que se faz isso? Muitas vezes oferecendo não só a companhia, que o Pablo já bem colocou, mas boa convivência com avós. Gente, os avós estão no mesmo lugar, estão no mesmo endereço. Vai sim escutar a história, vai ser obrigado. Recolha de vez em quando o celular. Não precisa fazer com indelicadeza, né, Sim. Pablo? Não precisa ser Não, gritado. na não imposição, precisa... não. Isso. Mas pode ser Sugere, convida. criando ambientes favoráveis para isso. Muitas vezes nós somos os chatos que criamos uma refeição desagradável para eles. Por que não trazê-los para a cozinha? Faz Vamos uma cozinhar refeição juntos. simples, senta ali, sem ficar pensando, agora tem a minha novela, agora tem o meu filme, agora tem isso, tem aquilo. Não. Olha, esses dias alguém disse assim, foi tão revolucionário aquilo que você fez e tal. Eu disse assim, o que você fez, né? E não era, o diálogo não era comigo, tá? Era com outras pessoas. E eu disse assim, mas o que ela fez de tão revolucionário? Ela disse assim, eu estava lá fazendo anholine, e aí passou ela toda chorosa, porque eu acho que devia ter terminado o relacionamento comigo, e eu disse para ela, só me ajuda aqui que eu preciso terminar em 5 minutos. E disse que foram mais de 1 hora para terminar aquilo. Terapia do porque anholine. engrossou uma conversa ali, a guria saiu aliviada e sorrindo, encontrou na atividade
o diálogo. E de lucro ainda Porque o fica por melhor ali. diálogo acontece, Bebe, não é quando você senta para dialogar, mas é enquanto você está fazendo uma outra coisa e as portas das emoções, as janelas da alma se abrem quando você se dá esse tempo de fazendo outras coisas. Uma dica para os pais: precisa corrigir o filho, precisa dar um puxão de orelha para o filho, não enfrente, não invada o quarto, né, lavando a louça, limpando a mesa, entende? Traz no universo do afetivo, e aí dali um pouquinho você diz o que você quer dizer com aquela modulação de voz, que não é a razão que está falando, é o teu ser como pai, como mãe, que está chegando na interioridade do seu filho. Obrigada, Pablo. Um grande abraço. Um grande abraço. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos no